Bom dia com Jesus. Eu gostaria de falar nesta manhã para você sobre Jesus. Jesus Cristo, antes de ele nascer, antes de aquele menino vir ao mundo, Isaías profetizou. Isaías viu que aquele menino seria Deus. Então ele profetizou. Eu gostaria de ler em Isaías capítulo 9, versículo 6, que a Bíblia fala que só há um Deus. Então, há 700 anos antes de ele nascer, Isaías viu que aquele menino seria Deus. Então ele profetizou. E hoje nós estamos vivendo na última era da igreja, e o povo que se diz ser cristão, crente, se diz ser cristão não, ser crente. Ser crente, toda a humanidade é crente. Ser crente é a pessoa que crê em alguma coisa. Você pode crer em alguma coisa, então você é um crente. Mas a fé perfeita mesmo é aquele que crê em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé perfeita. Então Isaías viu que aquele menino seria Deus. Não uma primeira, ou uma segunda, uma terceira pessoa, mas um Deus forte. Então Isaías profetizou. Eu vou ler no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Para você meditar. Você que ouvir, você vai meditar. Tenha liberdade, pegue sua Bíblia e medite. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamava o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Medite nessas palavras. E se chamava o seu nome, Conselheiro. Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, se você crê que só há um Deus, a Bíblia diz que só há um Deus. Não há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não, só há um Deus. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Porque Isaías profetizou e viu. Deus forte, Pai da eternidade. Medite nessas duas palavras. Deus forte, Pai da eternidade. A Bíblia fala que só há um Pai da eternidade. Não há dois pais da eternidade, nem três pais da eternidade. Só há um Pai da eternidade. E esse Pai da eternidade é este menino que é Deus. Então, se você crê que Jesus é o Deus forte, a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 28, e versículo 38, capítulo 2, no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 38, o apóstolo Pedro, depois que ele fez aquele grande culto, o primeiro culto que foi feito na terra depois que Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo no meio de nós, o apóstolo Pedro fez aquele grande culto e a Bíblia disse que se converteu 3.000 almas, 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram naquele grande culto. E eles fizeram uma pergunta depois da grande pregação de Pedro.
o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meu amigo, se você ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo, você continua pagando. Porque só há um batismo na Bíblia, e esse batismo é o batismo apostólico. Você não encontra nenhum apóstolo batizando as pessoas usando os títulos de Deus. Não encontra. Você encontra só os apóstolos batizando em nome de Jesus. Por quê? Em nome de Jesus Cristo. Porque é só o nome de Jesus que salva pecado. Outro nome não tem poder para salvar pecado. E a Bíblia diz também lá em Atos 2, 21, no versículo 21, diz aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu precioso irmão, invocar o nome do Senhor não é só andar com a Bíblia debaixo do braço, não é só isso. Não é só invocar o nome do Senhor, não é só você dizer que é crente e ir para a igreja desde pequeno, não é só isso. Isso faz parte do cristianismo. Mas invocar o nome do Senhor é você tomar decisão, se arrepender dos seus pecados e dizer assim: eu quero receber esse nome no meu batismo. Então, e pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu precioso irmão, nós estamos praticamente na plataforma do arrebatamento. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Não resta mais nada para Jesus vir buscar a sua igreja. Todas as profecias da Bíblia já estão sendo cumpridas, todas. Se você ler a Bíblia, tem a Bíblia na sua mão, e olhar para esse mundo velho que o próprio Jesus disse que ele já era do maligno. Se você olhar para esse mundo velho, então você vai ver que Jesus está voltando. E se você gostaria de estar no arrebatamento da igreja, aonde Jesus vai arrebatar a sua igreja, então você não tem que perder essa grande oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, meu precioso amigo, que você tem que ser batizado em nome de Jesus. Não sou eu. Não é o irmão Mário Jacques, não sou eu. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que você tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro batismo apostólico que os apóstolos usaram para batizar as pessoas. Então, meu precioso irmão, eu te faço esse convite nesta manhã. Examine sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, examine ela. E não perca esta oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai estar no arrebatamento, porque Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio nesse mundo simplesmente para perdoar os nossos pecados. E não tem pecado que ele não possa perdoar, não existe isso de dizer que Deus não possa perdoar nenhum pecado. Assim como ele pode perdoar o menor pecado que existe, ele pode perdoar o maior pecado que existe. Isso ele já deixou um exemplo. Quando aquele rapaz, o ladrão da direita, disse assim: lembra-te de mim, Senhor, quando eu estiver no teu paraíso. Lembra-te de mim. A Bíblia diz que aquele rapaz, ele nunca fez o bem. Ele era uma pessoa que todo mundo tinha ele como um ladrão.
Talvez ele não teve uma oportunidade de ir numa igreja, não teve um convite. Ninguém convidou ele. Ele foi conhecido, deixou ser conhecido na Bíblia como o ladrão da direita. Mas quando ele teve a primeira oportunidade dele, que foi o encontro com Deus, ali, o encontro com Deus, ali, então ele disse assim: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu paraíso. E Jesus respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, precioso irmão, isso é para você ver como Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele, pelos olhos do homem, os olhos naturais do homem, aquele rapaz não merecia. Mas pelos olhos de Deus, que quando ele olha para a humanidade, ele olha pelo seu olho da misericórdia. Deus é misericordioso com nós. Então, meu precioso irmão, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Talvez você possa dizer assim: ah, mas meus pecados não têm perdão. Para você pode não ter, mas para Deus tem. Então se arrependa dos seus pecados e não perca a oportunidade de pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.